Olá, você já se relacionou ou se relaciona com um homem inseguro? Não é fácil, não, né? Mas hoje eu vou te mostrar que existem sim algumas chaves, algumas orientações básicas, mas que farão toda a diferença nessa relação. Às vezes é um homem super bacana, um homem assim que você admira e que você fala assim: ah, Jaque, poxa vida, né? Se não fosse essa insegurança, ia dar certo. Então, quem sabe esse é o momento de você aumentar a sua inteligência emocional e começar a lidar com ele. E quem sabe você ajuda dentro dessa relação, você também pode ser uma porta-voz de uma autoconfiança. Já pensou? Que bacana você conseguir transmitir para ele também essa confiança. Então é isso que nós iremos juntas aprender aqui nessa aula. Eu estou ao vivo aqui no Instagram. Quer dizer, você está vendo a reprise, mas eu gravei ao vivo com as mulheres autênticas no meu Instagram. Você já me segue lá? Então, se não me segue, me siga, porque a gente pode, quem sabe, conversar ao vivo. O meu perfil lá é @mulheres_autênticas. E o meu nome é Jaqueline Pinto, eu sou psicóloga e vou ajudar você a adquirir mais autoconfiança e inteligência emocional. Essa é a minha praia. Se você já gosta desse tema, se você gosta desse assunto, relacionamento amoroso, autoestima, então já deixa aqui seu like. Eu preciso de cada like, porque é assim que o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante. E se inscreva também para que possamos crescer juntas. Pode ser? Então tá, eu tô te esperando, viu? Tô te olhando. Então, pessoal do Instagram, mulheres, vocês que já chegaram aqui, eu perguntei para as mulheres, né, quais são as características de um homem seguro. E algumas já disseram, já deram ali já fizeram a sua participação. E a partir de agora, eu não vou conseguir ler todo mundo, né, que for comentando, mas na medida do possível, eu vou lendo os comentários de vocês, tá bom? A cada reflexão que a gente fizer essa noite. Então, bora começar? Bora começar? Obrigada, Diana. Então, hoje você que está assistindo, dia 27 de agosto é o dia do psicólogo. Então, as meninas, as mulheres autênticas estão aqui me dando os parabéns. Então, parabéns para você que é psicóloga ou psicólogo. Obrigada, né, pelo carinho de vocês, porque não existe psicologia sem gente, né? Então, bora, vamos começar. Um beijo aí pro pessoal de Belém. Gente, características principais. Depois eu vou repetir um pouquinho, porque o pessoal ainda está chegando. Características principais. Vamos lá, Kátia. Características principais de um homem inseguro. Gente, eu não vou falar, assim, não vai ser uma live falando o que é o homem seguro, mas eu vou focar no como lidar, tá bom? Porque eu acho que vocês já sabem, pelo que vocês me disseram ali, vocês já sabem identificar um homem seguro. Então, eu não vou comentar muito sobre isso, não. Mas eu vou te dar 3 características básicas para você que isso vai servir para mulher também, Azevedo, com certeza. Vocês acham que eu não vou pegar vocês? Com certeza eu vou. A gente não pode falar do outro, né? Sem falar da gente. Então, vamos lá. Primeira característica de um homem inseguro. Bora prestar atenção, galera. Primeira característica de um homem seguro: incoerência. Um homem inseguro ou uma mulher insegura é uma pessoa que mostra-se incoerente. Fala uma coisa, mas faz outra. Já aconteceu isso? Você conhecer uma pessoa, começa a se relacionar com ela, e ele vai e fala assim: olha, porque eu não quero namorar de jeito nenhum. Não quero namorar, eu quero ficar solteiro, eu só quero ficar com a pessoa fim de semana. E aí ele vai falando uma coisa. Porém, no outro dia, né, durante a semana, ele não larga do seu pé.
te chama para sair, fica tendo um comportamento como se fosse um namorado. Ou seja, uma incoerência. Fala uma coisa, mas faz outra. Ou então ele fala assim, olha, eu não quero ficar com você mais, porque eu tô focado no meu trabalho, eu quero ficar com os meus amigos, não quero te ver, não gostei de você, não gosto de você. Porém, a pessoa não larga do seu pé. No outro dia, fala que terminou, mas no outro dia, oi, bom dia, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que passou a noite? Aí você fica um pouco confuso, você fala assim, poxa, mas ele acabou de dizer que não queria nada, mas o que ele está fazendo aqui de novo? Está conversando como se nada tivesse acontecido. Então, pessoal que está chegando agora, eu estou falando sobre como lidar com um homem inseguro. Isso vale também para a mulher insegura, você que é homem e está assistindo essa reprise ou essa live. Então, acontece que a primeira característica que é muito notória, uma característica muito notória, é a incoerência. Fala uma coisa, mas faz outra, completamente diferente. Então, essa incoerência nos deixa o quê? Confusa. Então, a gente vai ficando confusa e a gente vai se tornando cada vez mais insegura dentro dessa relação. Então, você que está chegando agora, eu estou falando então dessa característica de incoerência de um homem inseguro e que isso vai nos deixar confusas. Ok? Até aí, tudo bem? Tá passando por isso, Lúcia? Tem alguém que também está passando por essa situação? Outra característica de um homem inseguro. Um homem inseguro, muitas das vezes, se torna, olha a palavra que eu estou usando, se torna, eu não estou dizendo que ele é, mas ele se torna muito fechado. Ele é fechado, principalmente na área sentimental, principalmente para expor, para manifestar, para externalizar as suas emoções. Então, eu vou ficar lendo aqui, não, gente, senão eu começo a bugar. Você viu que eu dei uma bugada? Eu comecei a dar umas pausas assim, meia louca. É que eu comecei a ler os comentários, assim, que cada comentário interessante. Aí eu vou, mas não vou ler agora não, deixa, depois eu leio. Mas eu vou ler, tá? Depois no finalzinho eu vou ler. Arieta, um super beijo para você. Tô vendo a aluna minha aqui. Então, ele é fechado principalmente nesse requisito emoções. Então, por que ele é fechado? Porque ele tem um grande medo de se machucar. Então, essa insegurança, eu não vou falar muito das causas, mas ele vai fazer com que o seu comportamento seja um comportamento que mais como é que eu vou dizer? É um comportamento sempre de defesa. Então, ele tem medo de se machucar. Então, por que ele mostra essa insegurança? Eu acho legal a gente falar sobre isso. Por que esse homem, quando ele está inseguro, por esse momento inseguro na vida dele, por que ele se torna tão incoerente? É porque ele vai brigar com a razão e a emoção. Ele vai brigar com ele mesmo. Então, ora, a vozinha sabotadora dele diz assim, larga esse relacionamento, termina com ela, você vai se machucar, afasta dela, porque senão você vai se machucar. E aí ele ouve essa voz sabotadora, e aí ele vai falar assim, não, quero terminar com você, não quero te ver mais, eu não tô gostando dessa relação, não quero. Porém, no outro dia ele vai ligar, por quê? Porque ele vai sentir no coração que essa parte emocional vai falar assim, nossa, eu gosto dela, eu sinto falta dela, eu tenho saudade dela. Então, ele vai ficar nessa briga entre razão e emoção, mas principalmente
entre a emoção e os pensamentos sabotadores. Ele terá pensamentos sabotadores assim, demais. Então, quando eu estou dizendo de racional, eu não estou dizendo uma racionalidade pura, mas eu estou dizendo muito mais de pensamentos sabotadores. Esse mental que eu estou dizendo, esse racional, mais no sentido assim de pensamentos mesmo, algo mental, ok? Então, tá dando para perceber que existe esse conflito entre o mental e o coração dele? Então, por isso que há essa incoerência. Então, na hora dele manifestar os seus sentimentos, na hora dele mostrar os seus sentimentos, ele vai ter medo. Ele vai ter muito medo de se machucar. Por isso, ele não vai demonstrar. Então, muitas vezes, ele vai ter medo de falar com você que ele está gostando. Por quê? Ah, mas se eu falo, ela vai se sentir. Ah, da última vez que eu falei, não deu certo, então é melhor não falar dessa vez. Ah, mas da última vez eu falei isso, e ela acabou me machucando, ela me interpretou errado. Ah, mas olha, eu já vi que o jeito dela é diferente, ah, então é melhor eu não falar nada. É melhor esperar o momento certo para falar. Porém, esse momento certo não chega. Por quê? Porque ele tem medo de falar. Ele tem medo de demonstrar. Então, principalmente, se você for uma mulher mais resolvida, uma mulher muito bonita, uma mulher onde é muito admirável socialmente, uma mulher assim, com presença, aí que ele fica mais inseguro mesmo. Por quê? Porque você tem você é um destaque ali no meio, né, no seu meio social, no seu meio, lá no seu trabalho. Então, ele vai ter muito medo de te perder. E por causa desse medo, ele vai ter esses pensamentos sabotadores que fica assim, olha, não fala não. Não fala não. Não fala não, porque senão você vai perder, você vai se machucar. Com isso, ele não expõe o seu sentimento. E aí vocês falam assim, Jaque, eu não estou entendendo nada. Porque parece que ele gosta de mim, ele me liga, ele está comigo todo final de semana, a gente conversa, a gente tem uma química boa, a gente tem uma conversa muito boa, mas ele não me diz nada. Ele não fala se gosta de mim. Não é assim? Acontece, a Lúcia? Acontece isso, Lúcia? Então, ele não fala se gosta, se não gosta, Jaque. Ele até hoje, eu já falei para ele que eu amo, eu me expus para ele, eu falei, eu abri meu coração para ele, mas ele não fala nada. Mas é por isso que eu digo para as minhas alunas do TAI, as minhas alunas do treinamento Amor Inteligente, e tem aluna aqui do TAI, já é aluna do TAI, fala aqui, né? Manda aí uma carinha para eu ver que você é aluna do TAI. Para as minhas alunas, eu sempre falo, olha, não interprete o homem apenas por palavras. Entende? Um beijo, Thaís, obrigada. Não interprete o homem apenas por palavras, mas faça interpretação tanto das palavras quanto das atitudes no conjunto. Então, muitas vezes, vai ser difícil para ele falar. Entende? Vai ser difícil ele externalizar isso, por causa da insegurança. Então, eu já falei da incoerência do homem, ou seja, o homem seguro, ele fala uma coisa e faz outra. E ele também é fechado, ele tem dificuldade de falar das suas emoções. Terceira característica, né? Uma característica que vocês já disseram. Você pega ali no colo, faz alguma coisa, por favor. Hoje, meu marido está aqui para me ajudar com o Lil. Então, desculpa, gente. Uma outra característica dele, ele é negativo. Negativo, gente, no sentido, assim, daquela baixa autoestima, no sentido, assim, dele se sentir inferior. Então, o que você fala, muitas vezes, a interpretação, ou a interpretação do namoro de vocês, da relação de vocês,
ou a interpretação de uma situação específica, ele vai interpretar de uma forma muito negativa, se vendo como inferior. E por isso resulta em ciúmes, controle, principalmente esses dois sentimentos, né? O sentimento de ciúme e o comportamento de controle. Então, eu estou dizendo então desse homem que não consegue falar, ele não consegue ser coerente nas suas emoções, no seu comportamento, nas suas palavras. E, para piorar um pouquinho, ele é inseguro no sentido dele se achar inferior. Então, qualquer outro homem se torna uma ameaça. Ou às vezes nem é homem, gente. Às vezes é uma amizade sua. Às vezes é uma amiga sua que gosta de dar uns rolê. Aí ele já quer logo falar com você. Não, larga essa amiga sua pra lá, ela nem é sua amiga assim. Então ele fica dando esses pitacos. Ele tem ciúme da faculdade. Nem de pessoas, não é? Falam, tá indo pra faculdade. Aí ele fica lá na porta da faculdade. E qualquer pessoa que você começa a cumprimentar com um sorriso, é porque você tá rindo, eu vi você rindo pro fulano de tal. Dá umas viagens, entende? Vocês entendem, né, gente? Porque é muito notório isso, de um homem ciumento, essa insegurança. Fechou? Então tá. Então eu já falei da incoerência, já falei que ele é fechado, que ele tem dificuldade de mostrar suas emoções e também ele se sente inferior. Jaque, então como... Agora que vem, viu, gente? Deve beber uma água. Tá dando para entender aí, gente? A Débora tá concordando. Vocês concordam com isso? Vocês também notam essas características de um homem seguro? No TAI, eu aprofundo isso, gente, de uma forma assim... São tanto no módulo, principalmente no módulo 1, que é a aluna minha, eu vou aprofundar muito, muito. Então, se você quiser aprofundar nesse assunto, né, de relacionamento amoroso, vem para esse treinamento TAI, porque é um treinamento, assim, profundo em autoconhecimento. Você vai entender muito a forma, né, de se relacionar, o relacionamento amoroso, tá bom? Vamos lá. O pessoal aí tá pensando aí, né, nos crush inseguro aí que já teve. Primeira coisa, primeira forma de como se lidar, qual a primeira maneira de lidar com o homem seguro? Você deve ser clara no que você quer e no que você espera. Você deve ser clara, totalmente clara no que você quer e no que você espera. Você tem que ser altamente objetiva. Então vamos pensar, por que um relacionamento complica tanto? Faz com que ambos sofram. Porque geralmente um inseguro se associa com um outro seguro. Ela é insegura e ele é inseguro. Ela não fala, ele não fala. Ela tem medo, ele tem medo. Ele é ciumento, ela é ciumenta. Ele não fala das suas emoções, ele não fala o que ele quer. Aliás, ele nem sabe o que ele quer. Ela também não. Então, tá vendo que a relação muitas vezes se torna uma relação desgastante e você se machuca toda por isso, por essa falta de inteligência emocional, por essa falta de lidar de uma forma mais inteligente com as suas emoções e com a situação? Então, a partir de hoje, você vai ser mais clara no seu relacionamento. Quando eu digo clara, é clara no que você quer, no que você espera, que é o que você quer, o que você espera, e ser clara com relação aos seus sentimentos.
o que eu vejo de aluna minha com medo de falar das suas emoções. Ah, porque eu não posso falar isso não, já, porque se eu falo, eu tenho que poupá-lo. Não, porque se eu falo, ele vai correr de mim. Se eu falo, ele termina. Não, mas se eu falo, ele vai se achar. Gente, nada disso. A partir do momento em que você fala de si, quando você fala do que você pensa, no sentido de, não é tudo que você pensa que você tem que falar, mas se você mostra o que você quer dessa relação, o que você está esperando de um namoro, de um relacionamento, no momento que você está, desse casamento, a partir do momento que você fala do que está passando no seu coração, isso vai favorecer tanto a você quanto a ele. Olha isso! Meu Deus! Se você fala de uma forma objetiva, de uma forma respeitosa, de uma forma clara, você está se beneficiando, porque essas coisas não estão ficando entaladas na sua garganta. E você também está ajudando ele a pensar de uma forma mais racional. Oh, aleluia! Ele vai se sentir seguro com você. Olha só que bom. Por quê? Porque ele vai falar assim, ele vai pensar, engraçado, ela sabe o que quer. Estou relacionando com uma mulher que sabe o que quer. Estou relacionando com uma mulher que tem sentimento. Eu sei, porque ela me fala quando ela está nervosa. Eu sei os motivos que vêm dessa raiva. Eu sei que ela gosta, que ela não gosta. Eu sei que ela me ama. Ou que ela está gostando de mim. Eu sei que ela tem carinho por mim. Eu sei. Esse eu sei. Porque você vai ser coerente. Né? Você vai ser coerente, né, gente? Você não precisa nem falar. Com essa coerência, com essa clareza, você vai dar muito mais segurança para ele quanto para você mesma, tá bom? Via de mão dupla. Consegue entender isso, gente? Dá para aplicar isso? Então, não é... Agora eu vou falar para o pessoal do YouTube, tá? Porque agora é momento tenso. Se você se relaciona com uma pessoa insegura, de duas ou uma, ou você vai ficar insegura junto com ele, ou você vai puxar ele para o seu campo de confiança, de segurança, entende? Ou você vai cair na dele e vai para o time dos inseguros, ou você vai puxar ele para o time de pessoas seguras. Ou você vai influenciar o seu namorado, ou você vai ser influenciada por ele. Quantas alunas eu vejo isso? Que se relaciona com um homem completamente doente e acaba adoecendo. Termina, mas ela fica com o mesmo comportamento desse homem doente. Nossa, várias e várias e várias alunas do TAI, que é o Treinamento Amor Inteligente, onde eu faço mapeamento dessa aluna e eu consigo perceber claramente que ela sai de um relacionamento com as mesmas características desse outro. Não que ela era assim, ela não era assim. E eu pergunto, o que aconteceu? Alguma coisa não tá batendo. E ela fala, não, já que realmente eu namorei com um homem tão inseguro, tão ciumento, que eu me tornei insegura e ciumenta. Então, olha só. Tá dando para perceber, gente? Você ter essa clareza, ok? Então, vamos lá. Segunda. Então, a primeira coisa, você ser clara no que você quer. O que você quer? Você quer namorar? Você quer um relacionamento sério? O que você quer? Eu quero... se você vai...
Em todos os aspectos, seja um aspecto de um namoro, seja um aspecto dos seus objetivos, da relação, discutir a relação, seja clara. Não fica com lenga-lenga, não. Seja clara e objetiva. Fechou. 2, pense 1000 vezes, 1000 não, 10. Só você pensa 1000 mesmo. Pense 10 vezes antes de falar com um homem ou uma mulher insegura. Tá me ouvindo? Pense antes de falar. Por quê? Lembra que esse homem ou essa mulher, talvez seja um homem que está me escutando hoje, você tem que pensar muitas vezes antes de falar. Por quê? Porque a forma como essa pessoa percebe a realidade é de uma forma, muitas vezes, distorcida. E ela se vê como a rejeitada, ou rejeitado, o excluído, aquele que ninguém ama, aquele que ninguém gosta de ficar com ele, aquele que acha que vai se machucar todo de novo. Então, você tem que pensar 1000 vezes antes de falar. Então, você vai ser clara? Vai. Você vai ser objetiva? Vai. Mas, para que você tenha essa clareza, essa autenticidade, não é falar de qualquer jeito. E, dona senhora, senhorita, eu sei que você fala de qualquer jeito. Impulsiva na hora de falar. Tem um grupo aí que é impulsiva e tem um grupo que não fala. Então, nenhum dos dois grupos são inteligentes de forma emocional. Porque para lidar com a sua emoção, você tem que falar da sua emoção. Você tem que falar o que está passando aqui dentro de você. Porém, você não pode falar de qualquer jeito. Você tem que falar com certo tato. Tá bom? Então, vamos lá. Se você for impulsiva com um homem inseguro, vai dar um problema muito grave. Entendeu? Você vai ferir ele. Ele já está ferido, ele já vem ferido de uma outra relação. E se você fala de uma forma impulsiva, você está trazendo mais sofrimento para a vida dele. E um homem, muitas vezes, quando você agride, ele vai ter duas tendências. Ou ele vai te atacar e vai falar coisas duras para você, mesmo sem pensar, ou então ele vai afastar de você. E aí vocês ficam me chamando no WhatsApp. Ah, já que eu falei bobagem pro meu namorado, o que eu faço agora? Ele me bloqueou do WhatsApp. Por que, já que eu fui falar aquilo? Porque você é impulsiva, falou sem pensar, fez cagada e agora não tem jeito. Muitas vezes não tem jeito mais. Ele vai bloquear, ele não vai querer te ouvir mais. Então não faça isso de novo. Né? Não faça isso com a outra pessoa, porque você vai estar semeando impulsividade. Quem semeia impulsividade, o que aquele ditado, né? Aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. Então você vai tanto feri-lo e quanto se ferir também, porque muitas vezes o outro nem vai te ferir, ele nem vai te falar nada, mas você vai ficar com a consciência tão pesada, você vai se sentir tão culpada por ter falado, que isso vai te fazer mal. Fechou? Então, já falei duas. A última, pra gente encerrar. Um homem impulsivo, você deve ser clara, você deve pensar 1000 vezes antes de falar e você deve colocar limites. Homem inseguro, não só o inseguro, mas qualquer relação, mas os limites têm que ser muito bem estabelecidos. Ah, já por quê? Porque o inseguro, a tendência dele é para não render. Lembra que ele procrastina? O homem inseguro, ele procrastina. Ele muitas vezes não vai querer se envolver em conflitos, ele não vai querer tomar decisões. Ele não quer se machucar de novo, ele não quer errar de novo, ele não quer fracassar. Então, ele vai ficar quietinho na zona de conforto.
Tá me ouvindo? Ele vai ter uma tendência fortíssima a ficar na zona de conforto. E as minhas alunas do TAI sabem disso. Porque eu mostro exatamente onde que é, como funciona a zona de conforto e como sair dessa zona de conforto. O que acontece quando sai? Então, se você é aluna, assiste lá o módulo 1. Então, ele vai tender a ficar nessa zona de conforto e isso vai fazer mal para você, porque você vai ficar assim, ah, mas olha só, Jaque, ele falou que não quer namorar, não. Ele não quer namorar, mas o comportamento é dele, é de namorado. Mas eu não sei se ele gosta de mim, se ele não tá gostando, eu não tô sabendo nada. Tô sabendo nada já. Tô sabendo nada. Eu não sei o que eu posso esperar dessa pessoa. Eu tô ficando doida. Não sei, eu tô ficando assim. Isso tá me fazendo mal, eu tô ficando ansiosa. Eu não sei. Então, busque ser clara e busque também limites de tempo com ele. Olha, fulano de tal, deixa eu te contar uma coisa. Você já reparou que a gente está ficando todo dia? E você reparou? Você falou que não está querendo namorar, mas que você já está namorando? Não, porque não sei o quê, que não sei o quê. Comece a mostrar para ele a realidade que vocês estão vivendo. E coloque também, se for necessário, prazo. Limites. Olha, fulano de tal. Vamos fazer o seguinte, você tá aí, você não sabe se você quer ficar comigo, se quer, se não quer. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um tempo de 1 mês. E aí você não me liga, não. Você vai pensar aí durante 1 mês. Para saber o que você quer, o que você não quer. E aí você dá prazos para ele. Para quê? Para ele acordar, para ele sair da zona de conforto, para ele pensar. Porque senão, é aquilo que eu te disse, ou ele vai, ou você vai ficar no time dos inseguros com ele, ou você puxa ele para o time dos decididos. É assim. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ah, mas eu gosto dele. Ótimo. Melhor ainda, é bom que você ajuda. Pessoa, né? Olha só que bom. É bom que você ajuda a pessoa. E não se coloca prazo. Coloca também limites no comportamento dele. Esse negócio dele ir lá para a porta da faculdade, ficar fazendo cara feia para os seus amigos, dá uma bronca nele, fala com ele, seja clara para ele. Eu falo assim, olha, deixa eu te falar. Eu sou sociável. Eu tenho um jeito extrovertido. Minha risada é uma risada alta. Não é por isso que eu tô tendo uma relação sexual com os meus amigos. Eu sou assim. Eu sou alegre, eu sou divertida. E a partir de hoje, se você quer ficar comigo, eu não quero mais que você destate dos meus amigos, das minhas amigas. Eu não vou largar a fulaninha de tal, minha amiga, por causa de você, por causa do seu ciúme. Eu amo você. Eu tô adorando essa relação tá gostosa. Mas esse comportamento pontual está me fazendo mal. Eu tô saindo da faculdade, eu tô ficando ansiosa, eu tô ficando apreensiva, eu tô ficando com medo de você. Eu tô ficando com medo de você me interpretar mal, me julgar. Mas eu gosto muito de você e quero resolver isso. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode resolver isso? E aí você vai passar para ele a bola. Como que você pode resolver isso comigo? Porque eu posso te mostrar quem é fulano de tal. Você pode vir conosco, com os meus amigos, conhecer os meus amigos. A gente pode sair juntos para você conhecer os meus amigos. Então, o que que você vai fazer? Você tá vendo como que é legal você ser maleável? O que que acontece? Você se coloca na sua clareza, na sua firmeza, na sua objetividade, no seu limite. E você também vai ter esse jogo de cintura mostrando para ele que você gosta dele, que você gosta da relação, que você quer investir. Então, tá vendo? Tá dando para perceber? O que que vocês acham? Então, você precisa sinalizar muito bem o que você quer, o que você sente, colocar limites
de tempo, de comportamento dele, o que pode, o que não pode. Por quê? Porque se ele é inseguro, ele vai fazer com que você se torne insegura também por causa do comportamento dele. E você tem que fazer o contrário. Fechou? É você que tem que mostrar firme. Agora, se você é insegura também, aí complica, né? Aí é importante você investir em inteligência emocional, treinamentos de inteligência emocional, palestras de inteligência emocional. Para quê? Para que você possa lidar com as suas emoções e lidar com as emoções do outro. E falando sobre isso, vai ter um desafio agora na primavera, por isso que eu tô toda de flores. Vocês repararam, gente, meu look de flores hoje? Então, para chamar você, para convidar você a participar do desafio Mulher Confiante. É um desafio em que eu vou passar para vocês 10 hábitos de uma mulher confiante. Então, eu vou passar reflexões, desafios, vídeos, aulas complementares, indicação de livros, tudo isso para que você saia desse lugar de insegurança e venha para o time das mulheres decididas, das mulheres confiantes, das mulheres que sabem o que quer, das mulheres que são autênticas, das mulheres que sim, podem se ferir, com certeza. Eu, você, todo mundo, mas que também sabe lidar com as suas emoções, que existe uma resiliência e ela sabe ativar esse poder de cura. Então, ela não tem medo de se machucar, porque ela sabe que tem uma inteligência emocional, que ela sabe lidar com essa dor. Então, esse desafio ele começa dia 22 de setembro, mas as inscrições já estão abertas, já tem muita gente fazendo as inscrições. O valor é muito simbólico. Simbólico o valor. R$47. E pode ainda, gente, pagar no cartão de crédito. Se quiser parcelar juros por sua conta, mas você pode parcelar também. Tem gente que parcela lá de 2 vezes, 3 vezes. Para quê? Para que você possa adquirir esse conhecimento. Às vezes, seus pais não te ensinaram a lidar com as emoções. Às vezes, você não sabe lidar com as suas emoções, nem com as suas emoções. Como é que você vai lidar com a emoção do seu namorado? Não vai saber lidar. Então, por isso que eu quero ajudar você através desse desafio. Às vezes, você não pode hoje adquirir um pacote de um treinamento maior, às vezes você não pode fazer uma terapia, não substitui a terapia, mas vai te dar ali muita informação e a gente vai trabalhar juntas. Não é uma psicoterapia, é uma psicoeducação, que é uma área da psicologia. Tá bom? Se você já gostou dessa aula de hoje, tem muitas outras aulas aqui, ó, por aqui, que eu vou deixar. E você já pode deixar seu like, né? Porque já que você gostou, já compartilha com uma amiga. Quem sabe você não tem uma amiga que está sofrendo com um namorado inseguro, já manda para ela. Tenho certeza que a ficha dela vai cair, ela vai tomá-lo para o time das pessoas decididas. Então, já falei tudo, né? Se inscreva. Se inscreva, isso mesmo. Faltou se inscreva. Tenho certeza que já se inscreveu. Deixa aqui seus comentários, eu vou ler todos os seus comentários. E te espero também no treinamento, no outro treinamento que eu tenho, o TAI. Eu vou deixar tudo aqui, ó, na descrição. O TAI, que é um treinamento específico para relacionamento amoroso. E o desafio Mulher Confiante é somente em setembro. Se você está assistindo, setembro de 2018. Vai ser uma edição única, tá bom, gente? Edição única, tá? Eu não vou repetir esse programa mais não, tá bom? Faça agora. Então, tá bom. Para vocês do YouTube, ou para você que está assistindo esse vídeo, um super beijo para você. Olha, passa aqui no box aqui. Eu não sei como é que chama esse negócio aqui de baixo, não. Aqui numa caixinha assim, né? Box, né, gente? Não sei. Mas é só abrir aqui embaixo que você vai ver os links dos meus treinamentos. Super beijo para você. Vou despedir do pessoal daqui do Instagram. Bye, bye.